Bom, vamos lá. Se quando alguém fala geografia, a primeira coisa que vem à cabeça é aquela decoreba de capitais e rios, então essa análise é para a gente repensar essa ideia juntos. A gente vai explorar como o ensino de geografia se transformou, deixou de ser só um exercício de memória para virar uma ferramenta poderosa para a gente ler o mundo. Pois é, essa pergunta é o nosso ponto de partida. Por muito tempo a impressão era exatamente essa, né? Uma matéria cheia de fatos soltos e quem se dava bem era quem conseguia lembrar mais nomes e lugares. Só que essa maneira de ver as coisas começou a ser questionada e questionada pra valer. O que a gente vê aqui é o grande contraste que marcou essa virada. Lá para o final dos anos 70, começou no Brasil um tal de movimento de renovação da geografia, que veio para desafiar esse modelo antigo. A ideia não era mais só saber o quê, mas principalmente entender o porquê. A gente saiu de uma visão parada, dividida em caixinhas de natureza, homem e economia, para entender o espaço como uma coisa viva, social, que está sempre sendo construída. Aprender deixou de ser algo passivo e virou uma investigação. E essa investigação toda tem um objetivo muito claro, viu? Não é para formar um monte de geógrafos profissionais, não. A ideia é desenvolver em cada estudante um jeito novo de pensar sobre o mundo ao redor. Agora, o mais interessante aqui é a definição do que se quer alcançar. O tal do pensamento geográfico é sobre criar uma consciência do espaço na nossa vida. É a gente entender que tudo que a gente faz no dia a dia acontece em um espaço e também transforma esse espaço. É conseguir conectar a nossa história pessoal, a nossa vida, a um contexto muito maior. Então, como é que se desenvolve esse pensamento? Bom, essa nova abordagem se apoia nessas três perguntas fundamentais. A primeira, onde está, é o básico, é o ponto de partida da localização. Mas as outras duas, elas são a chave da mudança. Por que está neste lugar? Força a gente a ir além da descrição, a buscar as causas, as conexões. E como é este lugar, convida a gente a analisar as características de um jeito mais completo. E é aqui que está o pulo do gato. Ao fazer essas perguntas, a pessoa deixa de ser só um espectador e passa a se enxergar como parte da história. Os fenômenos de um lugar não são fatos distantes, sabe? Eles são resultado da vida, do trabalho das pessoas, inclusive da vida do próprio estudante. Para construir esse pensamento, a geografia moderna oferece uma espécie de caixa de ferramentas com conceitos e práticas. Não são mais só conteúdos para decorar, mas sim instrumentos para a gente analisar a realidade de fato. Essas são as quatro grandes áreas. O pensamento conceitual seria tipo as lentes que a gente usa para enxergar o mundo. A cartografia vira uma linguagem para a gente representar e também questionar o espaço. A análise da vida urbana conecta o estudo com a experiência diária da maioria das pessoas. E a educação ambiental traz uma visão integrada, quebrando aquela antiga separação entre sociedade e natureza. Vamos dar uma paradinha rápida na cartografia. A mudança aqui é gigantesca. O objetivo não é mais só usar o mapa para achar alguma coisa. A proposta é desenvolver duas habilidades ao mesmo tempo. A de ser um leitor crítico de mapas, que entende as intenções por trás de cada desenho, e a de ser um mapeador consciente, que consegue usar essa linguagem para mostrar sua própria visão do espaço. Todas essas ideias são incríveis, transformadoras, mas colocar isso em prática na sala de aula, no dia a dia, traz um monte de desafios para os professores, que estão ali na linha de frente dessa mudança toda. Olha só essa fala de um professor, ela mostra perfeitamente um dos problemas. Muitas vezes a ideia que se tem de geografia é tão ampla, tão pessoal, que fica difícil transformar isso em objetivos claros de ensino. Pensa bem, se geografia é tudo, como é que se ensina a contribuição específica dela? Esse quadro aqui resume de forma brilhante a mudança de postura que se espera. O professor deixa de ser aquela figura central que só passa o conteúdo e se torna um mediador. Alguém que guia a construção do conhecimento, que provoca, que ajuda a conectar o saber científico com o mundo que o estudante já conhece. E aqui, a gente chega no coração do problema. A maior dificuldade que os professores contam que têm é justamente essa: como criar uma ponte entre um conceito geográfico, que às vezes parece super abstrato, e a realidade concreta, a vida de cada estudante. A solução para esse desafio não está em materiais supermodernos ou mirabolantes, mas numa mudança de olhar. A grande virada de chave acontece quando se entende que a geografia da ciência precisa conversar com a geografia do cotidiano. Esse depoimento de uma professora é sensacional, revela tudo. Ela percebeu que atividades que já fazia, como analisar o caminho de casa ou os lugares do bairro, eram geografia.
A prática já existia, só faltava consciência disso e a conexão com o conhecimento organizado. Então, o ponto de partida para entender conceitos complexos está na vida imediata de cada um. O caminho de todo dia, o endereço, os pontos de referência que a gente usa para se mover, tudo isso é conhecimento geográfico na prática, e é daí que dá para construir um entendimento muito maior. E aqui temos um exemplo prático dessa virada. Uma professora que transforma o ensino de um tema super abstrato, como coordenadas geográficas, e ancora ele na realidade dos estudantes, seus próprios endereços, suas ruas. Na hora o conceito ganha vida, ganha significado. É muito importante deixar isso claro. A nova geografia não acabou com a necessidade de saber nomes de lugares. O problema nunca foi decorar, mas sim decorar nomes vazios, sem contexto, sem relação nenhuma com os processos que fazem aquele lugar ser importante. A memorização passa a ser consequência de entender e não o objetivo final. E para a gente fechar, fica essa pergunta para reflexão. Se a gente parar para pensar no caminho para o trabalho, no nosso bairro, nos lugares que a gente frequenta, qual é a geografia que se revela no nosso dia a dia? Entender isso já é o primeiro passo para começar a ler o mundo de um jeito totalmente novo.